Se o silêncio começou a incomodar agora, fica aqui comigo. Talvez você esteja deitado no escuro. Talvez esteja sentado, com a casa quieta. Ou talvez esteja no meio do dia, no intervalo entre uma coisa e outra, e por alguns minutos não tem ninguém te pedindo nada. Não tem notificação, não tem barulho suficiente para te distrair. E é aí que acontece. O silêncio chega e ele não vem vazio. Ele vem como um espelho. E quando a mente encontra um espelho, ela começa a mostrar. Hoje, a proposta é simples. Você não precisa resolver nada, você não precisa entender tudo, você não precisa melhorar agora. Você só precisa ouvir. Como quem encosta o ouvido numa porta e percebe. Há uma vida acontecendo do outro lado. Um aviso rápido antes de seguirmos. Se em algum momento você sentir ansiedade muito forte, falta de ar, ou perceber que está em sofrimento intenso, considere conversar com alguém de confiança ou buscar ajuda profissional. Isso aqui é uma companhia, não substitui cuidado. Agora respira uma vez, sem forçar. Inspira devagar e solta o ar como quem tira um peso da mão. Se você quiser, pode fechar os olhos. Se estiver ouvindo durante o dia, apenas deixe o olhar descansar em algum ponto. Você não precisa olhar a tela. Esse é um conteúdo feito para ouvir. E nós vamos atravessar esse silêncio juntos. O silêncio incomoda por um motivo muito simples. Quando o mundo cala, a gente escuta a gente. E nem sempre a gente quer escutar. Às vezes, o que surge é uma lista. O que falta fazer, o que você não fez, o que você deveria ter dito, o que você deveria ter sido. Às vezes, o que surge é uma lembrança antiga, fora de hora. Uma conversa, um rosto, um erro pequeno que na sua cabeça vira gigante. E tem vezes em que o silêncio não traz pensamentos claros. Ele traz uma sensação, um aperto, um incômodo no peito, uma inquietação no corpo. Você olha para o teto, muda de posição, pega o celular, larga, pega de novo. E parece que não é o silêncio que incomoda. Parece que é você. Mas presta atenção, não é você, é o contato, é o encontro. O silêncio só revelou que você está carregando alguma coisa. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho. Vem de fugir de si, de se manter sempre ocupado, de preencher cada espaço com ruído. E quando a vida dá uma pausa, a mente não sabe o que fazer com o espaço. Ela tenta preencher, ela tenta correr, ela tenta controlar. Porque para muita gente, silêncio é sinônimo de perigo. Silêncio lembra abandono, silêncio lembra solidão. Silêncio lembra a hora em que a verdade aparece. Mas hoje a gente não vai transformar o silêncio em inimigo. A gente vai transformar o silêncio em lugar seguro. Não um lugar onde tudo se resolve, mas um lugar onde você pode existir sem esforço. Quando o silêncio começa a incomodar, a primeira reação é lutar. A gente tenta empurrar os pensamentos para longe, tenta pensar positivo, tenta forçar um estado, tenta escapar. E quanto mais você luta, mais a mente reage. Como uma água agitada. Você mexe demais e ela fica turva. Então vamos fazer diferente. Em vez de brigar com a mente, vamos reconhecer a mente como ela é. Um mecanismo que produz histórias. A mente produz histórias para te proteger, mesmo quando essas histórias doem, mesmo quando essas histórias te assustam, porque a mente prefere uma história ruim do que um vazio desconhecido. Então, quando um pensamento vier, você não precisa expulsar, você pode só nomear. Pensamento, lembrança, preocupação, fantasia, medo. E volta para a escuta. Percebe os sons ao redor. Talvez um ventilador, talvez um carro distante,
Talvez um silêncio com pequenos detalhes. Não tenta mudar nada, só percebe. E percebe também o som da sua própria respiração, sem ajustar, sem controlar, só observando o ar entrando e saindo. Se vier um pensamento, tudo bem, nomeia, pensamento, e volta. Isso é treino de presença. E presença não é ausência de mente. Presença é você não ser carregado pela mente. Talvez você tenha passado tempo demais acreditando que precisa estar no comando o tempo todo, que precisa entender tudo, que precisa prever, que precisa ter certeza. E o silêncio mostra uma coisa incômoda. Você não controla quase nada. Mas olha que curioso. Quando você para de tentar controlar, um tipo diferente de paz aparece. Uma paz menos eufórica, mais simples, mais real. Existe uma coisa que quase ninguém fala, porque é muito comum. A gente se anestesia com barulho. E não precisa ser barulho alto. Pode ser vídeo, música, conversa, feed, notícia, qualquer coisa. Qualquer coisa que preencha. Qualquer coisa que impeça aquela pergunta silenciosa de aparecer. Como eu estou, de verdade? Só que a anestesia cobra um preço. Quanto mais você foge do silêncio, mais estranho o silêncio parece, como se fosse um idioma que você desaprendeu. E aí, quando você finalmente encontra um espaço vazio, a mente entra em pânico, porque ela pensa, tem algo errado, eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu não posso parar. Mas parar não é perigo, parar é necessidade. E eu quero te lembrar de um exemplo simples. Imagina um lago. Quando a água está agitada, você não vê o fundo. Você só vê reflexos quebrados, ondas, distorções. Você tenta entender, mas não consegue, porque a água se move demais. Agora imagina que você não faz nada. Você não mexe. Você só espera. A água começa a assentar sozinha. E quando ela assenta, o fundo aparece. Não porque você cavou, mas porque você parou de agitar. A sua mente é parecida. O seu sistema por dentro é parecido. Quando você diminui o ritmo, as coisas começam a se mostrar com mais clareza. E clareza não significa solução. Clareza às vezes é só perceber. Ah, é isso que eu estou sentindo. Se o silêncio te dá uma sensação de estranheza, não interprete isso como falha. Interprete como readaptação, como o corpo e a mente reaprendendo um ritmo antigo. Observa o seu corpo com simplicidade. Escolhe um ponto. A frente, a garganta, o peito, o abdômen. Observa sem comentar, sem história, só sensação. Se estiver tenso, tudo bem. Se estiver leve, tudo bem. Se estiver confuso, tudo bem. E se vier a vontade de fazer algo, percebe essa vontade. Ela é só um impulso, ela não manda em você. Você pode ficar. Eu quero te propor uma imagem mental. Imagina que o silêncio é uma porta. Não uma porta para outro mundo como nos filmes. Uma porta para um cômodo dentro de você que você visita pouco. Atrás dessa porta não tem um monstro. Tem coisas guardadas. Algumas bonitas, algumas pesadas. E quando você abre a porta, mesmo um pouco, essas coisas respiram. O silêncio incomoda quando você acha que precisa entrar e limpar tudo de uma vez, mas não é assim. Você pode só abrir a porta um palmo, olhar e fechar, e tudo bem. Você pode ir com cuidado, você pode ir com gentileza, você pode ir no seu ritmo. Agora percebe o peso do corpo onde você está. Percebe onde o corpo encosta. Percebe como a gravidade te segura. A gravidade não pede nada de você. Ela só te sustenta. Deixa esse sustento te lembrar de uma coisa. Você também pode ser sustentado. Nem que seja por alguns minutos. Nem que seja só por você mesmo. A mente quer respostas, mas o corpo quer descanso.
E muitas vezes, o que a gente chama de preciso resolver isso agora é só o corpo pedindo, me deixa respirar. Vamos ser honestos. Quando o silêncio incomoda, geralmente tem uma dessas coisas por trás. Um medo que você vem evitando, um luto que você vem empurrando, uma decisão que você vem adiando, um cansaço que você vem negando, uma tristeza que você vem disfarçando. E aqui vai uma frase simples, mas poderosa. O que você sente não é um erro. O sentimento é um sinal, um recado, uma informação. O problema não é sentir. O problema é ficar sozinho com o sentimento, sem saber o que fazer com ele. E é por isso que você está aqui ouvindo. Porque de algum jeito você intuiu. Eu preciso de companhia. Então eu vou te acompanhar. E eu quero que você se pergunte, bem de leve, sem pressão. O que o silêncio está tentando me dizer hoje? Não precisa responder com palavras. Só deixa a pergunta ficar. Talvez venha uma lembrança. Talvez venha uma sensação. Talvez não venha nada. E tudo bem. Porque às vezes o silêncio não está dizendo entenda. Ele está dizendo para. Para de correr, para de se explicar, para de se cobrar, para de se comparar, para de se punir. Existe uma parte sua que está cansada de ser forte o tempo todo, cansada de manter a postura, cansada de fingir que está tudo sob controle. E o silêncio é o único lugar onde essa parte consegue respirar. Então deixa essa parte existir, sem discurso, sem performance, sem obrigação. Se você quiser, coloca uma mão no peito ou no abdômen. Sente o calor da própria mão. Sente a vida acontecendo aí dentro. Mesmo que a mente esteja barulhenta, mesmo que o coração esteja apertado, a vida continua. E isso é um tipo de esperança que não precisa de frase bonita. É só fato. Às vezes o silêncio incomoda porque parece solidão. E solidão dói porque ela toca em algo antigo. A sensação de não ser visto, de não ser escolhido, de não ser importante, de não ser suficiente. Talvez você tenha aprendido muito cedo que precisava se virar, que não podia depender, que não podia pedir. E aí você ficou bom em aguentar, bom em sorrir, bom em seguir. Mas quando o silêncio chega, o aguentar perde a utilidade, porque agora não tem plateia, não tem tarefa, não tem meta, só você. E se você sente um vazio agora, não significa que você é vazio, significa que você estava cheio de ruídos. E quando os ruídos vão embora, o espaço aparece. O espaço não é inimigo, o espaço é possibilidade. Você pode preencher esse espaço com presença, com cuidado, com gentileza. E deixa eu te dizer uma coisa bem simples. Se você está ouvindo isso, você não está sozinho agora. Talvez fisicamente você esteja, mas aqui, neste momento, existe um vínculo, uma atenção, uma voz te acompanhando. E mais do que a minha voz, existe a sua própria capacidade de permanecer. E permanecer é uma força, é uma coragem silenciosa, uma coragem que ninguém aplaude, mas que muda tudo por dentro. E tem um tipo de silêncio que não é só inquietação, é saudade. Você está quieto e de repente lembra de alguém. Alguém que partiu, alguém que se afastou, alguém que mudou. Ou até alguém que ainda está por perto, mas já não é mais a mesma relação. A saudade tem um jeito curioso de aparecer no silêncio, porque no barulho ela não tem espaço. No barulho você consegue empurrar para depois, mas no silêncio ela senta do seu lado. Se isso acontecer com você hoje, tenta não transformar a saudade em problema. A saudade é uma prova de vínculo, uma prova de que você foi tocado por algo real. E talvez você não precisa se livrar disso. Só precisa respirar junto. Agora não é de uma resposta do outro lado, mas de um gesto simples do lado de cá. Um pouco de carinho com a sua própria história. Um pouco de permissão para sentir, sem se afogar, sem se culpar. A saudade passa melhor quando ela é acolhida, não quando ela é combatida. Agora eu vou tocar num ponto com muito cuidado,
sem promessa, sem espetáculo. Algumas tradições espirituais dizem que existem momentos em que o invisível trabalha, não como mágica, mas como reorganização. Como se, quando você para de agitar a superfície, algo mais profundo pudesse se ajustar. Talvez você chame isso de energia, talvez chame de consciência, talvez chame de Deus, talvez não chame de nada. O nome não importa. O que importa é a experiência. Quando você para de fugir do silêncio, algo em você começa a se alinhar. E é por isso que, para muitas pessoas, a noite é um portal. Não porque coisas sobrenaturais acontecem, mas porque na noite as defesas caem, o personagem relaxa e a verdade aparece com menos barulho. A verdade pode ser simples. Eu tô cansado. Eu tô com medo. Eu tô com saudade. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda. Repara, isso não é fraqueza. Isso é lucidez. Se existir algo como mentores, guias, presenças, eu imagino que eles não te exigem perfeição. Eu imagino que eles não te cobram performance. Eu imagino que eles reconhecem exatamente isso, quando você finalmente para e admite o que sente. Porque admitir é o começo, não de uma solução imediata, mas de um caminho real. E mesmo se você não acredita em nada disso, ainda assim existe um invisível dentro de você. A memória, o corpo, o sistema nervoso, a parte que guarda tudo o que você não teve tempo de sentir. E quando você oferece silêncio, essa parte começa a processar, a digerir, a soltar. É por isso que às vezes, depois de um momento quieto, você sente um alívio estranho, como se algo tivesse sido colocado no lugar. Não foi porque você resolveu, foi porque você permitiu. Agora vamos fazer algo simples, sem técnica complicada. A prática é ficar aqui. Percebe onde você está. Percebe o ar na pele. Percebe o corpo, o peso, a temperatura, o contato. Percebe a mente sem entrar nela, como quem vê nuvens passando. E guarda uma frase por dentro, bem devagar. Eu posso estar em silêncio e ainda assim estar seguro. Eu posso estar em silêncio e ainda assim estar seguro. Outra frase. Eu não preciso resolver a vida agora. Eu não preciso resolver a vida agora. Se a mente vier com objeções, mas e amanhã? Mas e aquilo? Mas e se? Você responde com calma. Agora não. Não como repressão, como cuidado. Agora não. Porque existe um tempo para pensar e existe um tempo para descansar. E você está treinando a diferença. Talvez o incômodo diminua um pouco. Talvez não. Talvez ele mude de forma. Tudo isso pode acontecer. Mas o ponto não é sumir. O ponto é você descobrir que consegue atravessar. Você consegue atravessar. E atravessar não significa vencer. Significa passar sem se destruir. Significa caminhar sem violência. Significa permanecer sem desespero. Se você estiver ouvindo isso antes de dormir, talvez o sono chegue em algum momento. E se o sono não vier, tudo bem. Você já está fazendo algo importante. Você está ficando. Você está ficando com você. Sem distração, sem máscara, sem pressa. E isso, com o tempo, vira confiança. Agora eu vou deixar algumas frases finais, como pequenas pedras no caminho. Você pode levar uma ou duas com você. Não precisa carregar tudo. Você não precisa ter certeza de tudo para descansar. Você não precisa entender o invisível para ser cuidado pelo invisível. Você não precisa estar bem para merecer paz. E se o silêncio incomodar de novo, lembra, o silêncio não é teu inimigo. O silêncio é o lugar onde você volta para casa. Respira mais uma vez. Solta os ombros, solta a testa, solta a mandíbula. Como quem diz ao corpo, agora eu posso. Quando terminar, se você puder, não corre para preencher o espaço, não corre para a próxima coisa. Fica com o resto do silêncio, só um pouco. E se esse conteúdo te acompanhou de verdade e se ele te ajudou a atravessar o incômodo, você pode voltar aqui outras vezes. E se quiser apoiar o canal, se inscreve
Isso ajuda a plataforma a entender que esse tipo de vídeo tem valor. Boa noite ou um bom resto de dia.